Boa noite a todos. Boa noite. Então, dando continuidade aí ao nosso programa, ficou para hoje, sexta-feira, a gente falar sobre o ritmo do canto gregoriano e um pouco sobre a modalidade. Na teoria é algo muito complicado, mas a gente vai ver assim, vou tentar resumir o máximo assim na prática, de uma forma muito simples assim. Então, se tiver algum músico, igual tem o Vitor lá atrás, eu peço desculpa pela forma como que eu vou explicar. Mas para que a gente vai dizer de uma forma difícil, a gente pode resumir de uma forma bem prática, que todo mundo entenda e que eu não me delongue muito também. Porque a gente vai ver que a questão do ritmo do canto gregoriano é a fonte de vida e unidade da própria execução e do andamento do canto. Então, assim, resumindo, vou falar tudo de memória, e se vocês têm aí na apostila, depois eu falo qual que é a página. Vou pedir ajuda sua, Márcia, porque de música moderna eu sou ruim. As músicas, todas elas modernas, elas estão estruturadas dentro de barras de compasso. O que seria isso? Barras de medidas. Ó, a gente escreveu um outro negócio que até escreveu. Então, grosseiramente, se isso aqui é uma peça musical, essas barras de divisão eu divido tudo do mesmo tamanho, para que o que está escrito aqui de música seja equivalente ao que está aqui e o que está aqui. Então a gente fala que isso é uma música que procede regular. Então eu vou dar dois exemplos de dois tipos de pulsação da música moderna, sem propriedade nenhuma, que é o compasso binário e o compasso ternário. Parece difícil, mas todo mundo sabe o que é isso. Uma música binária, eu pedi ao Augusto, eu já esqueci qual que é. De criança, sabe? Marcha Soldado. Marcha Soldado. Alguém toca Marcha Soldado aqui pra mim? Todo mundo sabe, compasso binário. Estou escutando? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Perceberam o compasso binário? Marcha Soldado. Sinônimo. Então não é difícil aqui não. Compasso binário, marcha soldado. Ternário. É valsa, né? Geralmente a gente são as valsas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ótimo. Oh, Minas Gerais. Então, o que é isso? Compasso binário. São dois tempos, onde o primeiro é o forte, a batida. Marcha, soldado, cabeça de papel. Uma dessas sílabas é mais forte. E o ternário? 1, 2, 3. O primeiro é forte e os outros dois são fracos. É isso mesmo, né? Então, ó Minas Gerais. Então, sempre o terceiro. Essa música ela vai procedendo sempre dessa forma. Binário, 1, 2, 1, 2, ternário, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Canto gregoriano. Tem ritmo ou não tem? Tem ritmo? Tem gente que fala que não tem, mas tem. Pode falar, moção. Por que não tem o quaternário? Não, assim, no caso, o canto gregoriano ele não tem realmente quaternário. Acho que é por causa da própria fala. Porque quando a gente está falando, a gente está usando sempre o ritmo binário e ternário. O canto gregoriano não tem o quaternário. Não utiliza disso. Por isso que eu só dei o exemplo desses dois aqui, porque é o que vai valer para a gente. Muita gente, muito livro de canto gregoriano chegou a dizer que o canto gregoriano não tem ritmo. É mentira, isso é falso. Ele tem ritmo, mas ele não se enquadra dentro do binário, do marcha soldado, e nem do ternário. Ó, Minas Gerais aí, ó, a musiquinha de Minas Gerais. O que ele faz muito livremente? Ele combina esses dois aqui, ó. Por isso que a gente não consegue achar a pulsação dele. Ele ora intercala em binário e ternário. Ele usa isso com muita, digamos assim, liberdade. Por isso que a gente não consegue determinar com precisão aonde que estão colocados esses tempos, essa pulsação. Por isso a gente não consegue tocar gregoriano com instrumento de percussão, nem bater palma, poder achar o ritmo dele. Mas ele tem ritmo. Ele utiliza os dois.
Entendido até aqui? Então, essa fase a gente pulou. Vou complicar só um pouquinho para vocês saberem que existe. Isso aqui é ciência, então a gente tem como identificar no canto gregoriano quais são as notas que estão em binário e ternário. E para isso vocês têm essa regra aí na apostila. Liga aí para mim, ó. Coisa que eu vou mostrar essas regrinhas. Isso. Isso aí é só regra, tá? A gente não precisa de achar esse ritmo no canto gregoriano para poder cantá-lo. Mas como é um curso, pretende ser um curso completo de 5 dias, eu não posso deixar de falar isso, nem que seja muito rapidamente. Se vocês vão falar por aí, o Rodrigo deu curso, mas não deu curso completo. Mas resumir bem, binário e ternário, o canto gregoriano utiliza os dois, tá? Consegue ampliar um pouquinho aí o zoom? Salve. Então, olha lá. O ritmo no canto gregoriano. Para os músicos não principiantes, passe o termo, o canto gregoriano apresenta desde logo uma dificuldade que não é conhecida no mundo musical. Foi o que eu falei, no mundo musical moderno as músicas estão todas divididas em compasso. O canto gregoriano não tem compasso. A notação gregoriana não apresenta, à primeira vista, a precisão rítmica absoluta da notação moderna. Isso a gente viu pelas notas, pela partitura. Nenhuma nota aí, a princípio, está indicando ritmo de nada. Todas as notas são iguais em valor e duração. Em toda frase musical, seja ela qual for, as combinações rítmicas, mesmo as mais complicadas, resumem-se em última análise em grupos binários e ternários. Foi o que eu acabei de falar. Só estou lendo na apostila de vocês aquilo que eu acabei de explicar de um modo muito fácil. Binário e ternário. Nas formas musicais do ritmo chamado mensurado, quer dizer, medido, a mensura é o ato de medir, os grupos sucedem-se regularmente, ou binário ou ternário, ou seja, ou vai ser marcha soldado, ou vai ser ternário, que é uma Minas Gerais aí que o Marcos tocou, tá? Na música moderna. Em oposição agora ao quê? Ao canto gregoriano, que qual que é o ritmo dele? Livre. Ele não está preso dentro das barrinhas do compasso que eu acabei de falar. Então, nas formas de ritmo, do ritmo chamado livre, o do canto gregoriano em particular, estes grupos sucedem-se numa ordem irregular, criando assim uma linha extremamente leve. Daí está a causa da leveza do canto gregoriano. Quando você está ouvindo ele mistura isso tão bem nele, que você nunca acha o tempo forte, que é aquela vontade que você tem de ficar batendo o pé, ou estalando o dedo, ou balançando a cabeça, ou batendo o tamborim. Pode existir. Teve um jesuíta que tentou fazer isso, fracassou, não conseguiu. Só que... Então, isso aqui é um pouco mais avançado, mas tem essas regrinhas aqui, não precisa de decorar nada. Tem umas regrinhas para a gente poder identificar qual que é o início do tempo no canto gregoriano, se é binário ou se é ternário. E essas notas, que são o início de cada compasso, binário ou ternário, recebem um sinal rítmico, que eu ensinei ontem, que é esse tracinho aqui, chamado de ictus rítmico. Ela só serve para isso, para poder marcar o início de um tempo. Ela vem assim, ó, a notinha está aqui quadrada, né? E debaixo dela vocês vão ver um tracinho assim. Esse tracinho está indicando que ela é o início de um tempo, ou binário ou ternário. Só que eles não fizeram isso na partitura toda. Os monges solenes só colocaram em algumas que eles julgavam que era mais importante. O texto, a partitura gregoriana, ela não vem toda marcada. Então vocês podem ver que tem só alguns, em cada canto só tem alguns, não tem todos. Mas nós conseguimos achar todos se nós quisermos. E tem umas regrinhas bem para isso aqui. Olha só. A princípio, quais são as notas que são início de tempo? A primeira regrinha. Leia aí para mim. Todas as notas com epizema vertical. A primeira é mais fácil. Então, qualquer nota que você achar aí, que tem esse tracinho aqui, ela é início de um tempo. Ela vai ser o primeiro início de um tempo. Ou binário ou ternário. Tá? Segunda regrinha. Qual que é?
todas as notas longas, seja qual for o seu modo de formação. O que é nota longa? Que nós vimos aí, todo mundo já sabe. É a nota que tem o ponto, que dobra o valor. Ou seja, toda nota que tem um ponto, tendo na partitura ou não um tracinho, ela é o início de um tempo, porque ela não vale 2. Então ela é 1 e 2. Binário. Olha só, isso aqui pode ser traduzido por isso aqui, ó. É a mesma coisa, duas notinhas, 1 e 2, um compasso binário. Ela recebe na primeira nota o tempo forte e na segunda o tempo fraco. Está complicado? É só observar aí na partitura. Na verdade é bem mais fácil do que a regra. A gente não sei porque a gente faz tanta regra, né? Só daí um pouquinho. E aí a gente tem a primeira nota do Prestes, das trístrofes, que são aquelas 3 notinhas. A primeira dela recebe, tá? O Prestes, eu não vou entrar no que é, ele é uma combinação neumática. Quem quiser saber o que é, tem aí no cantinho da apostila, aí deve ter as notas que formam Prestes, que é a junção de um neuma e outro, tá? Oi? Não são seguidas não. São duas combinações de neumas, por exemplo. Ó, nós temos aqui uma vírgula e aqui um ponto. Isso aqui é chamado de clives, não é? Então, se eu tenho um outro desenho melódico que começa na mesma nota e é isso daqui, ó, deixa eu ver aqui um desenho que dá para ser feito aqui, ó. São na mesma linha, não são? Mas isso aqui é um neuma e isso aqui é outro. Então a junção disso aqui é o que a gente chama de Prestes. Não precisa decorar isso não. Isso aqui eu só estou passando porque tem que passar mesmo. Mas vocês já entenderam o que é binário e ternário. É só se vocês saibam disso. O restante vai ser mais fácil depois no final. E as primeiras notas dos neumas, exceto as que tem o desenho vertical. Então todo neuma que a gente tem nessa tabelinha, qual que é a página do neuma aí, Daniel? Sobe aí ou desce, a gente tem um grupo aí, acho que ela está em cima. Mas pode subir. Não, então não. É a página 15, não? Página 15. Não, depois disso daí pode descer. É um quadro geral com o nome de todos os neumas. É quase que uma página, só de desenho de nota. 15 mesmo. É porque aí tem uma numeração diferente, que essa aí não é corrigida, então deve estar na 14, por aí assim. Ele é antes da barra, é antes disso aí. Aí, isso aí. Então aqui, ó, para vocês verem, qual é aquela regra? Cada início de uma nota de neuma recebe. Então aqui, ó, você tem um tempo aqui, outro aqui, outro aqui, a primeira do Tórculos, ó, todas essas notas, aqui o Prestes, está vendo? Um ponto com mais uma clives, foi o que eu dei o exemplo. A primeira recebe, ó. Isso aí, assim, eu fiquei fazendo um curso aí que eu fiquei o dia inteiro marcando isso aí. O homem me dá umas folhas de canto desse tamanho assim, para eu ficar marcando isso tudo no canto todo. É desnecessário fazer isso. Até mesmo porque as partituras modernas nem estão trazendo mais isso marcado. Mas é só para a gente saber, então, por que eu estou exemplificando isso aqui? Para a gente saber que isso existe. Tem uma regra que possibilita, uma regra clara, segura, que possibilita a gente achar no canto gregoriano o início de cada tempo, seja ele binário ou ternário. Entendido isso? Então tá ótimo. Volta para a apostila lá na página onde estava, então, no vídeo. É bom a gente aprender um pouco do ritmo do canto gregoriano para a gente não cair naquela... A gente vê muito CD por aí ruim, mas de coral ruim mesmo, assim. Porque ou arrasta muito, ou corre muito, ou fica tentando, como se diz, aquele efeito musical de... Como é que chama, mano? Como é que chama isso?
esse ritmo. Tá, 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 tá. Como é que chama isso? Você tem um nome musical do ritmo fora do... Como é que chama isso, gente? Eu vou lembrar do nome, daqui a pouquinho eu falo. Síncopa. Tem coral colocando síncopa em canto gregoriano, entendeu? Executando assim, umas coisas que não existem. Tem, a gente acha, a gente escuta umas pessoas falando assim. Tem uma síncopa. Tem quase uma síncopa, né? É isso aí mesmo. Então aí então a gente tem essas regrinhas que não admitem qualquer exceção. Então tá tranquilo assim, é só para mostrar que existe essa regra. Mas você não precisa ir para casa quebrando cabeça com isso não. É binário e ternário. Confie em mim que estou falando a verdade. Não precisa de conferir isso não. Só. Então, o ritmo do canto gregoriano, se a gente viu que ele é binário e ternário, a gente fala que ele é o quê? Um ritmo composto. Porque ele é binário e ternário, por isso que ele é um ritmo composto. Então, deixa eu ver se dá para ler isso. Cadê? Do mesmo modo que os tempos simples se unem uns aos outros numa relação de elevação e repouso, pá, 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 pá. Quer dizer, elevação e repouso. Elevação e repouso. Música é isso, né? A música eu já falei, está na arte, é uma das ciências, igual a dança, que é do movimento. Então, quando você começa a cantar, você tira da inércia do nada uma coisa e dá um impulso. E esse impulso vai repousar em algum ponto, seja no silêncio, seja na pausa. Então, é isso que é muito importante no canto gregoriano: elevação e repouso. Isso aqui é fundamental para executar bem executado qualquer peça. Para formarem ritmos elementares, assim também os tempos compostos, binário e ternário, reduzidos praticamente à unidade e levado pelo ictus. O que é o ictus que eu acabei de dizer? E ele é sinalizado por isso aqui. Então isso é chamado de ictus, tá? Esse epizema vertical, ele indica que essa nota recebe um ictus, ou seja, ela é o início de um tempo. Então assim, olha só, tá vendo? Eles se unem entre si numa reação de elevação e repouso, para formarem ritmos compostos, uns chamados ársicos, que produzem movimentos, e outros chamados de téticos. Isso aqui é interessante. Ársico é o efeito de elevação, e o tético é o efeito de chegada, de repouso. Então seria isso aqui, ó. Alguns desses ictus são caracterizados por esse movimento, e outros são caracterizados por este movimento. Esse de partida, de elevação, e alguns de chegada ou repouso. Ictus ársico, subida, ictus tético, de chegada, de repouso. Tá? Não precisa ficar olhando isso na parte do programa, que a gente vai ver isso com base na palavra, no texto, como que isso funciona. Porque as palavras também são assim, a gente faz o dia inteiro quando a gente fala. A gente sempre começa com impulso qualquer palavra. Por exemplo, casa. Palavra casa. Ela tem um movimento de impulso e um movimento de repouso. Casa. Aqui ela começa e aqui ela termina. Ictus ársico, ictus tético, de repouso. Viu como é que é simples? Diga. Isso também ensina a música moderna. Também tem, esse movimento tem, de início de repouso. E de pés, né? Isso mesmo, isso aí é uma regra geral assim, para as músicas. A gente poderia falar que o ictus clássico seria muito forte, o tético muito fraco, por exemplo, o masculino, o esquerdo, Na verdade, o ictus tético realmente ele vai ser bem mais leve, mas às vezes ele pode ser o início de um tempo também, não o final. Então só tomar cuidado disso. Então olha só, como é que a gente faz para distinguir então um do outro? Se um ictus é ársico, de elevação, ou se ele é tético, de repouso? O primeiro é um arranque claro. Casa é o arranque do impulso inicial. E o outro, qual que é? Pelo repouso. Por isso que eu trouxe a minha bola aqui. Ó. Essa bola explica muito bem. Está na minha mão, tá? Um ictus ársico. E o tético, quando chegar ali no mato. Pega aí mais. Manda para mim de novo. Tá ruim.
Desafinou. Não brincou de bola. Joga para o máximo. Ársico, tético. Combinação de ársico e tético. Pega aí. Menino bom, tá vendo? Compreenderam? O movimento inicial de impulso e elevação e o movimento final de repouso, de chegada. Então é isso que acontece o tempo todo no canto gregoriano. O tempo todo. Por isso que assim, se o coral não tem a capacidade de retomar cada frase com esse impulso, com esse frescor inicial de um arranque suave, aí o canto fica. Serve para animar velório. Então o segredo do gregoriano está nisso. A riqueza, a beleza da execução está nisso. Num bom arremesso e numa boa aterrissagem, porque senão a bola cai. E a afinação vai junto, o andamento vai junto, o texto fica ruim, as pessoas dormem na missa, cochilam. Um pouco de regra de interpretação. Diga. Itaporanga da ajuda, né? Só tem monge velho lá. Tá vendo, Daniel? Você tem vocação para ser cisterciense. Mas então é isso. Por isso que os monges solenes conseguem dar essa leveza ao canto, assim, a sensação de instabilidade, mas ao mesmo tempo de tranquilidade. Porque o arranque é suave, mas preciso. E o repouso também é muito suave na execução. Por isso a importância do ritmo, tá vendo? O ritmo é isso. Então, tem muito também regente que quer fazer isso com o canto gregoriano. Então já que ele é binário e ternário, eu vou marcar tudo. Aí começa a marcar binário e ternário, começa a ficar rabiscando a partitura, fazendo risco para cima e para baixo, e não leva em consideração o contexto da frase. Porque esse ictus, ársico e tético, você pode identificar em cada palavra. Mas você vai executá-lo em cada palavra? Não, você pode executá-lo numa frase. Simplesmente uma palavra mais importante, o contexto da frase, o meio de uma frase. A gente vai ver isso como isso funciona na prática, tá? Essa aqui está repetindo de novo as regras, né? Deixa eu ver aqui. Olha só que bonito. Desce um pouquinho. Isso aqui é interessante. Aí agora a gente vai ler para o texto. Desce um pouquinho. Sobe ali na verdade. Não, no Kyrie que estava ali no operário. Pode subir mais um pouco, porque aí a gente já está entrando nos modos. Então aqui, ó, quais são então as regras práticas que determinam a natureza ársica, repetindo de novo, de elevação, e tética de repouso de cada ictus? É impossível dar uma resposta categórica e precisa. O problema é complexo, podendo-se, no entanto, indicar algumas normas gerais, porque na arte é difícil determinar regras absolutas. A gente está falando de arte, né? É matemática, assim, muita coisa assim, mas é um pouco de arte também. Por isso que você vê coro que canta bem e canta mal, porque é o valor artístico de cada coro, né? Sobretudo porque aqui estão em jogo dois fatores, melodia e texto. A gente está sempre voltando na importância do texto. O texto é fundamental. Quem quer fazer canto gregoriano por causa da melodia vai cair do cavalo, porque é a primazia do texto, e é o texto que vai determinar esse andamento dessa melodia e esses ictus todos. Tá tudo em função do texto, com direitos próprios e às vezes um contra o outro. Então a gente tem esse problema de às vezes está um contra o outro, né? O ictus do canto está contra. Tem um exemplo muito claro disso, é no Requiem, Monsenhor, no introito, que até o acento da palavra é deslocado. Dona Elis. O acento do canto está no E, e o canto está acentuando o is, que é a sílaba fraca em latim, né? Mas isso é só para poder esclarecer um pouco. Sobe mais um pouquinho. Está ótimo aí. Então, olha só. Em princípio, a ascensão melódica, quer dizer, o início de cada frase e o acento tônico latino são ársicos, por natureza. Em contrapartida, as descidas melódicas e as sílabas pós-tônicas, quer dizer, depois do acento e finais, são átonas ou téticas. Por isso que eu falei que é muito cansativo quando uma pessoa vai fazer um discurso e ela fica sempre na última sílaba, assim, fazendo uma flexão para cima de voz. Não é, Daniel? Quando o Daniel vai rezar para Maria, ele reza assim.
Ave Maria, cheia de graça, do bom gosto, bendito seja o fruto do vosso ventre. Jesus? Não, é repouso. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Olha, conseguem ver os arcos que a gente faz na fala? A gente faz esses arcos o tempo todo. Por isso que às vezes uma pessoa que consegue, que vai fazer um discurso e que ela fala o tempo todo na mesma nota, porque quando a gente está falando, a gente também está usando nota. Se colocar aqui um aparelho aqui que capta a nota, eu tenho uma nota musical na minha fala. Se a pessoa fala a mesma coisa, sempre no mesmo tom, todo mundo dorme, né? Porque esse efeito de elevação e de repouso é o que dá a característica e que chama a atenção das pessoas o tempo todo e não torna a fala cansativa e maçante. Então é por isso que o canto gregoriano a gente escuta solene o dia inteiro e não fica nunca cansado, porque ele é gracioso na exibição deles. Eu sou suspeito de falar, mas tudo bem. Eu estou falando num sol, tá vendo? De capítulo 1. Mas pode ter certeza que a minha secção de nota final é mais grave. Vamos ver mais o que tem. Pode passar a parte de ritmo, tá ok? Aqui deu para entender como que funciona a estrutura do canto gregoriano? É bem simples. Ele é muito livre. Então eu vou parar um pouquinho antes de fazer a modalidade e vou comentar. Ele tem um livro aqui que ele é muito prático para canto gregoriano. Ele até agora ele não aprendeu o ritmo, tá vendo? É um manual de canto gregoriano do Paulino Bressan. É um dos poucos em português que nós temos. Então, já que o ritmo do canto gregoriano é o ritmo da palavra, estamos então diante de um ritmo oratório. Então, quem tem uma oratória boa vai conseguir cantar muito bem. Sim, é Manual de Canto Gregoriano. Eu acho que nem seu, não acho isso aqui mais. Esse livro é seu. É seu. Paulino, deixei aqui de fora. Foi. Mas olha o livro. É muito velho. É assim, deixa eu ver de quando que é esse aqui. 1950. Vai ser a próxima publicação Oi? do Martirio. Paulino, eu acho que é padre, Bressan. É porque assim, gente, uma coisa que vale a pena ressaltar. Assim que os monges solenes começaram a restaurar o canto gregoriano e a Abadia de Silos lançou um CD que vendeu mais do que Roberto Carlos, no Dia das Mães, começou pelo mundo inteiro fazer centro de canto gregoriano. Vou dizer uma passando aqui, no Rio de Janeiro nós tínhamos um instituto de canto gregoriano, Instituto São Pio X, que produziu 2 livros, da irmã Marie Rose. São Paulo, né? Era lá então esse centro de canto gregoriano. Me parece, li também que tem Juiz de Fora, não sei se procede, monsenhor, que se reuniam umas mulheres para cantar as vésperas na Santa Casa, em latim, mulheres leigas, porque esse impulso canto gregoriano. Aí depois do concílio, a coisa morreu um pouquinho, mas parece que agora está voltando de novo com a missa tridentina e as missas de Bento XVI, que tem promoveu bastante o canto gregoriano. Então está voltando a ficar em alta de novo. Mas ficou aí uns 50 anos meio cambaleando de novo, só restrito a mosteiro, né? Você mais Milibus é aquela discípula que você falou de Solene? É isso, parece que ela foi a Solene, ela aprendeu lá e trouxe para o Brasil. Então a gente tem muito. Deve ser também a época que fundou o coral Belo Horizonte, quantos anos? O coral, com o padre Nereu. 25 anos, tá vendo? Então a gente vê assim, que se produziu frutos assim, pelo Brasil todo. Se em Juiz de Fora, que aqui fora nós tivemos um grupo de mulheres que nem sabemos mais quais são, para reunir e cantar o canto gregoriano às vésperas, aos domingos, né? É uma coisa muito piedosa. Mas então vamos voltar então no ritmo então oratório. Vou ler só para vocês. Um bom orador não pode recitar seu discurso sobre uma só nota sem fazer adormecer toda a Assembleia. É necessário que saiba entregar a voz em crescendos e decrescendos, ápsico, tético. Não é isso? Tanto na dinâmica quanto na intensidade de voz. Porque ninguém merece pastor protestante gritando também o tempo todo naquela mesma altura, né? A gente faz uma elevação e diminui também. Isso é uma coisa agradável, do ponto de vista simplesmente da oratória. Não estou nem falando ainda do canto, né? Então, é este que é o segredo então dos oradores, dos reclamadores. Está aí o segredo deles, vem até água para afogado desse jeito, né? As inflexões da voz de algumas pessoas são deliciosamente musicais. Isso é uma coisa natural de algumas pessoas, o que torna a sua conversação um verdadeiro prazer. Ele fala, nossa, falando é agradável, né? Quer dizer, tem um assunto bom, mas tem voz boa de ser ouvida. Você fala assim, você não cansa de ouvir a pessoa falar, né? É o ritmo oratório ou declamatório, então isso. Ritmo oratório ou declamatório. Ora,
O canto gregoriano, o que ele é? É o desenvolvimento artístico desse ritmo oratório e dessa melodia declamatória. Então aí, ó, definimos então o ritmo do canto gregoriano. Está vendo que não é tão complicado? Os livros trazem isso muito complicado, mas na verdade a gente pode resumir de uma forma bem simples. Então não é difícil prová-lo. Olha só, eu gosto desse autor porque os exemplos dele são muito populares. Não vou mostrar o desenho da melodia, não, mas ele fez melodia de algumas coisas. Quando chamamos uma pessoa, por exemplo, Paulo, fazemos a seguinte flexão ordinariamente. Escutem. Paulo. Ou então Maria. Maria. A gente tende a pegar a sílaba tônica elevada e a partir da sílaba não acentuada ou da branda, ou que nós vamos aqui da pós-tônica, suavizar. Paulo, Maria. Nós fazemos isso o tempo todo quando nós falamos. Então é nisso que consiste o ritmo do canto gregoriano, que saber acentuar bem a palavra, mas com o segredo de estar fazendo isso juntamente com o canto, né? No canto operístico, a gente vai encontrar isso muito. Muito. Né? Olha aqui outro exemplo aqui, ó. Olha a laranja seleta. É um exemplo. Olha a laranja seleta. O vendedor faz muito isso. E olha agora, o que ele faz isso? Por que ele fala isso? Olha a laranja seleta. Para chamar a atenção do comprador, não é? Escutem isso. Queria ela isso. Olha a laranja seleta. Conseguem compreender como o canto gregoriano está no vendedor de laranja? Como, quer dizer, estamos chamando a Deus. Senhor, tem de piedade de nós. Queria ela isso. Olha a inflexão bonita da melodia. De um ascendente de súplica e de uma descida de um repouso. É um diálogo. Então por isso que eu falo, a própria melodia interpreta o texto. Olha a riqueza que nós estamos. Lembrem sempre disso, canto gregoriano. Olha a laranja seleta. Quando vocês foram assistir a missa, a posse do outro papo que tiver, que vocês virem aquela ladainha, vocês vão lembrar da laranja seleta quando eles começarem a cantar o Kyrie eleison. Olha só esse outro aqui também que é interessante. Deixa eu ver que nota aqui. Amendoim torradinho. Olha essa. Deixa eu baixar o tom aqui, que vocês vão assim. Vocês não vão acreditar que canto gregoriano que é esse, que a mulher vende amendoim na praia com canto gregoriano, em alto estilo, né? Vai vender para católico e para protestante também. Sim. Ah, obrigado, Jesus. Deixa eu abaixar então o tom para poder ver isso aqui. Olha só esse canto. Salve cruz preciosa. A mesma melodia da mulher que vende o amendoim na feira. E olha o ritmo que ela dá e que ela entrega para utilizar isso, né? Tem no sorveteiro também, não vou me estender com o sorveteiro que vai embora. É o exemplo mais citado. Do sorveteiro? Então deixa eu... É o exemplo mais citado, assim. Sorveteiro vai embora. Canto gregoriano também. Sorveteiro está fazendo isso muito bem. Porque está na fala do dia a dia da gente, está mais perto da gente do que a gente imagina o ritmo do canto gregoriano. Então nada de teorizar muito não. O compasso binário ali é para fazer a gente desistir antes de chegar nisso aqui, né? Mas a gente não existe não, a gente é teimoso. Rodrigo, sim? A gente pode falar então que o canto gregoriano ele está muito mais próximo da fala, muito da fala, por isso que eu falo, o ritmo dele é oratório, ele está muito mais próximo do nosso dia a dia do que a música que está no compasso. A gente utiliza o canto gregoriano o tempo inteiro que a gente está falando. Entenderam os exemplos práticos? Então, olha só esse sorveteiro. O sorveteiro vai embora. Está no quinto modo do canto gregoriano isso. A fala do sorveteiro, né? Então, penso que não é preciso multiplicar os exemplos. A conclusão será a mesma quando tivermos estudado o ritmo gregoriano e ficarmos convencidos da espontaneidade, naturalidade e simplicidade de suas melodias. Pronunciemos uma palavra, ave, ave. A voz eleva-se primeiramente sobre a sílaba inicial, ave, né? E depois faz pousar sobre a segunda. A primeira é rápida, a segunda, ela é leve e demora-se um pouco mais, ela é fraca, ela sofre um prolongamento natural, é um ritmo natural, ave, isso é natural da fala.
Os antigos, como vimos, chamavam a primeira arcis, acabei de falar, e a última tesis. Pronto, acho que por aqui eu não preciso continuar mais não. Então isso está tudo baseado na concepção do acento latino. Pega então aquele exemplo do seu pendrive, Daniel, daquela frase, para vocês verem como fica isso numa frase do canto gregoriano, ou numa frase em latim. A outra figura. Ou não pegamos ela, do Dom. Acho que nós não pegamos ela. Nosso nome, nós não pegamos. Mas a irmã Maria Ruz deve ter uma aqui, do Jubilaciones. Todos os livros trazem isso. Eu não achei no nosso Senhor. É o Manual de Canto Gregoriano. Isso aqui valeria a pena se não tivesse mais direito autoral, viu, Márcio? Escanear isso aqui, colocar em PDF na internet, se puder. É de 50, porque ninguém acha. Ah, esse aqui. Esse aqui é o Manual de Canto Gregoriano. E esse da irmã Maria Rose são 2 volumes. O primeiro, ela dá toda a teoria de desenvolvimento do método. Isso, esse aqui é o inicial. O segundo, ela trata só do ritmo do canto gregoriano. Marcação de teses, ápices, é um pouco mais complexo. Esse é o segundo volume dela. Não é para iniciar. Que autor que é? Esse aqui é a irmã Marie Rose, OP. Nem sei que ordem é essa. Ah, então aí, olha, uma monja. Tratava-se de uma monja. OP? OP. Os pregadores. Deixa eu ver se eu acho aqui só uma frase, rapidamente, para exemplificar isso de uma forma clara. Mas se eu não achar, vocês não vão ser prejudicados, não, porque o exemplo aí do Paulo e da laranja também esclarece bem. Quando a gente quer a citação, a gente lembra de um livro e não lembra do outro. Né? Aqui, ó. Esse livro também ele traz o exemplo também, aqui, ó, do movimento de ondas também, que é um movimento natural que o próprio Criador empregou na natureza. Né? O impulso, né, tira-se do nada e emprega um movimento de ondas, de um rio, seja do vento, seja de qual for. Mas então é isso. Então eu vou passar então para o modo rapidamente. Pode ser ternário, que a gente aprende naturalmente, é o ritmo do coração. Aí, do coração, todos tá nós tivemos Vai falar agora o ritmo. É um ritmo binário, que ele pode ser também ternário. Algumas pessoas têm uma terceira bulha cardíaca, tem um terceiro batimento. Batimento cardíaco, quem já teve quem já escutou, é mais ou menos assim, tum-tá, tum-tá. E às vezes pode ser tum-tra, 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 tum-tra. Então, se tiver alguma arritmia, ou às vezes tem uma terceira bulha que pode ser normal também. Tem alguns casos, às vezes, que tem uma terceira bulha normal, tem uns casos que tem uma quarta bulha, mas esse não é o caso. Mas isso daí o que acontece? O importante é que isso daí a gente aprende quando a gente está dentro da barriga da mãe. Porque o neném está logo embaixo do coração. O útero ele fica logo abaixo do coração. Então, o neném ele fica escutando 9 meses esse ritmo. Então isso daí é uma coisa muito natural para a gente. Esse ritmo binário, esse ritmo ternário. Às vezes o Rodrigo falando, ele pode parecer um pouco complicado, um pouco... Às vezes, nossa, vai ficar dirigindo esses negócios aqui, de onde que chega? Isso daí é matemática. Mas isso daí é a coisa da natureza mesmo. Igual o Rodrigo falou, a frase latina também é maneira da gente se expressar. Se a gente começar a falar tudo na mesma nota, todo mundo aqui vai dormir. Então a gente faz essas elevações, faz essas ases, essas teses, que são o que o Rodrigo está explicando ali. Você quer que tire? Isso, tira aí um pouquinho, que você vai dar o exemplo então disso numa palavra latina. Aqui ela está dentro de uma clave. Mas para vocês verem como funciona isso dentro de uma palavra. O que dá a noção de ápices e teses é justamente o acento latino. Ou seja, a ápice ela começa desde a primeira sílaba, ver se eu fico correto, justificationibus. E isso faz um caminho até aqui.
e as palavras pós-tônicas são as técnicas ou de repouso. Então é esse movimento desse arco inicial, e a partir do momento que você passa pela sílaba tônica, você tende ao repouso. Então esse, olha a laranja docinha, quer dizer, você aproveita o acento da palavra, enquanto não a palavra tem uma força que ela te conduz para o acento. Isso no latim, ela te conduz, ela está procurando a sílaba tônica dela. E depois da tônica que ela encontra o repouso, ela tende ao descanso. Então é isso um pouco, o movimento de ápices e teses. Deixa eu ver se eu tenho mais algum exemplo aqui para poder esclarecer. O Insulaciones, enfim, são isso. Oi? Estou falando aqui o francês. Conheçamos da chakra de conhecimento dentro de cada descoberta. É isso aí. É isso aí. Então, depois a gente vai ver isso numa melodia. Você não vai ficar fazendo esse ictus e esse arcis e essa arcis em cada palavra, porque não dá após a melodia. Mas você tem aí aquelas barrinhas aí que não são de compasso, não tem? Cada barra dessa, nós vimos que isso é um membro, não é? Um membro. Então o que a gente começa? Nesse primeiro membro, a gente começa com uma arcis, ela culmina geralmente no meio da melodia e tende ao repouso final da pontuação do próprio texto. Então é isso que a gente faz, é esse que é o segredo. Aí chegou aqui, o coro faz isso, você não retoma com o mesmo brilho daqui de novo. Então você toma a respiração, toma o fôlego e faz isso novamente. O canto gregoriano é isso o tempo todo. O tempo todo. É impulso, repouso, impulso e repouso. É isso. Um pouco físico até, né? Então acho que eu já expliquei bem assim sobre ritmo e agora eu vou pular então para os modos. Eu ia explicar os modos através da escala, mas como eu sei que todo mundo aqui confia em mim, que eu estou falando a coisa certa, e que eu já estudei isso, então eu vou falar da forma mais bonita, que todo mundo vai ficar feliz e vai memorizar o que são os modos. Vimos que são quantos modos no canto gregoriano? 8. 8 modos. Tá. Uma definição de modo. O modo é o modo daquela música mesmo. Ela tem uma escala, ela tem uma utilização no campo da escala que nós chamamos de modo. Então, se nós temos uma sucessão de nota, por exemplo, vou fazer aqui os quadradinhos, fora da pauta mesmo. Faz conta que cada uma nota. Começando do mais grave para o mais agudo. No canto gregoriano, a gente vai notar que algumas peças vão se desenvolver na parte mais grave da escala. Algumas peças são as intermediárias, são as que utilizam o si bemol, viu, Monsenhor? São as peças que estão na parte intermediária. O si bemol é justamente para evitar o trítono do fá si, para poder fazer que essa escala daqui do meio seja igual de valor de tom e semitom do que é de cima e do que é de baixo. A grosso modo, porque a gente adota o si, para evitar o trítono que essa escala do meio faz. E algumas peças ocupam-se da parte superior do canto gregoriano. Então, com base nisso, os homens da Idade Média não teorizavam isso, eles simplesmente compunham, faziam música, não pensavam nada de teoria. A teoria quem fez fomos nós, com base naquilo que eles fizeram. E a gente pode observar que todo o canto gregoriano termina a nota final em Ré, em Mi, em Fá e em Sol. Então todo e qualquer canto vai terminar em Ré, Mi, Fá, Sol. Se não terminar nisso, não é canto gregoriano. Os antigos tinham isso por modelo. Então, o primeiro modo terminado, as notas que terminavam, os cantos que terminavam em Ré, deram o nome de primeiro modo. Dando aqui o exemplo. Primeiro modo. Os cantos que terminavam em Mi deram o nome de terceiro modo. Tem um nome aí. Depois eu vou explicar por que é próprio 3. Porque na verdade, em tese, são 4 modos divididos em 2 categorias, por isso a gente tem 8. Os cantos que terminavam em Fá deram o nome de quinto. Esse não é quinto. E os cantos que terminavam em Sol
deram o nome de sétimo. Então está aqui os 4 modos gregorianos. O primeiro é chamado de próprios, não é isso, Daniel? Não é modo grego, tá? Porque os gregos, acho que eles concebiam a escala descendente. O canto gregoriano, ele utiliza a escala ascendente. Então, os modos gregorianos não são modos gregos, são os chamados modos eclesiásticos. É os modos que a igreja utilizava. O primeiro é próprios, que termina em ré. Vocês têm isso na apostila. O segundo, o terceiro que termina em é chamado de deuteros. Acertei? O quinto termina o quê? Qual é o nome? O tritos, deuteros, o em fá, tritos, e em sol, tetrárquicos. Aqui, ó, por isso que ele é chamado de tritos, tá vendo? Que o modo que termina em fá, ele precisa usar o si bemol para poder corrigir aquele defeito lá do diabo na música. Por isso que ele tem o nome de tritos. Vocês vão achar isso aí depois na apostila. Só que aqui classificou bem, né? Temos o primeiro, o terceiro, o quinto e o sétimo, né? Só que os... Oi? Página 22, aí que eu estou lendo a apostila, estou fazendo um resumão. Só que os antigos perceberam que, mesmo os cantos que terminavam em ré, tinha uma diferenciação entre um e outro. Os que terminavam em mi, tinham diferenças entre si. Os de fá também, e os de sol também. O que eles perceberam? Que tinha cantos que terminavam em ré, mas que eles exploravam a parte superior, mais aguda do canto, mais elevada. E eles perceberam que tinham cantos que terminavam em ré também, mas que o canto estava desenvolvido numa parte mais grave da pauta musical. Até aí está tranquilo? Está tranquilo? Então eles subdividiram. O canto que se desenvolve na parte mais aguda é o primeiro deuteros, protos. É o primeiro protos, que é chamado de modo autêntico. Então o número 1 é o autêntico. O segundo modo, que também termina em ré, é o espelhado desse, que é o que é chamado de plagal ou falso. Então aqui, ó, os modos ímpares são os autênticos. Os pares 2, 4, 6 e 8 são os falsificados, são os falsos modos. Os plagiados, os plagais. Quer dizer, 1 e 2 vai terminar sempre em ré. Mas o 1 vai ser o autêntico, que vai estar mais acima, e o 2 vai ser aquele canto mais grave, composto mais embaixo. Entenderam aí simplificamente, de uma forma simples, o que são os modos? Então, isso dá um efeito muito diverso no canto gregoriano, de sonoridade, de intervalo de sons, essa multiplicidade de cantos que nós temos. Então, assim, muito mal explicado o que são os modos, eu vou passar agora para os efeitos que eles causam em quem os ouve. Eu acho isso muito interessante, assim, trabalhar com essa parte da sonoridade, que a gente começa a captar melhor essa diferenciação. Isso que eu expliquei aqui tem uma escala enorme, assim, acho que de 16 notas para explicar isso, com muita divisão, mas não precisa para vocês entenderem. Eu disse que vocês confiem em mim e eu estudei e estou falando que isso é isso mesmo. Então liga aí para mim, por favor. Vou falar agora, continuando um pouco, para fechar a questão dos modos gregorianos. Aí me dá uma revista de oftalmologia. Propaganda. Nossa. Ninguém ouviu, não. Então, tá ligando, tá show. Eu vou mostrar um quadro. Oi? Quando você diz assim que é barco ímpar, eu posso também ver assim como agudo e como... Pode falar, vou te mostrar isso aqui agora. Exatamente, é brilhante isso aí que você falou, é isso aqui, ó. Aumenta o zoom aí, Daniel. Porque a gente tem uma tabela aqui que parece que é complicada, mas é mais fácil que a tabela periódica. Opa. Então, olha aqui. Eu vou dizer então que os modos antigos, está aqui em cima. Nós temos o prótos, que termina em ré, que eu acabei falando. O deuteros, dá a caneta de jardim isso aí. Quem não estiver enxergando aí atrás, faz um voto de fé que eu estou falando a verdade. Eu vou comentar e vou depois... A caneta já começou a falhar, não durou 5 dias. Então aqui, ó, os modos antigos. Você tem em ré, em mi, em fá, e aqui embaixo está o sol. O sol.
E ele tem esses nomes. O primeiro é o Procos, o segundo é o Deuteros, o terceiro é o Tritos e o quarto é o Tetráquidos, tá? Então sobe um pouquinho, Daniel. Sobe. O modo em Ré, que termina em Ré, ele é subdividido em 1 e 2. Isso que você falou aqui, ó. O 1 é o antigo, é o canto agudo. O 2 é o plagal, o grave. Isso se repete em todos, tá? Sempre o ímpar é o autêntico e o agudo, e o par é o plagal, é o grave, é aquele espelhado, é o que se desenvolve na parte mais baixa da melodia. Aí a gente vê a diferenciação de um do outro, de uma outra coisa importante, que a gente chama de, além da final, que é o que a gente classifica o modo, cada canto vai terminar ou em Ré, ou em Mi, ou em Fá e em Sol, tem uma outra segunda nota que é chamada, que é muito importante, que é a chamada de dominante. O que seria dominante? De modo claro, na música moderna acho que a dominante é a quinta, no canto gregoriano, no modo plagal, não vai ser a quinta não. Mas o porquê que ela é dominante? Porque realmente ela domina. Você vai ver que no canto... Daniel, você está fazendo uma bagunça com ele, você está amassando o povo. Sobe aí. Ó, a gente vai ver que no canto que termina em Ré, que é do primeiro modo... Obrigado, Paulo. A gente vai ver que no canto que termina em Ré, do primeiro modo, ele vai insistir durante todo o canto na nota Lá, que é a chamada de corda de recitação ou dominante. A gente vai ver que frequentemente que na melodia que termina em Ré, que é do primeiro modo, essa notinha aqui vai ser muito importante, é a quinta de recitação. Então, por exemplo, qualquer antífona que termina em Ré, do primeiro modo, a salmodia dela vai ficar somente no Lá. É isso, é a corda de recitação, porque é a fundamental dessa música. Por exemplo, Fá, Sol, Lá, 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 primeiro modo, a salmodia. Fá, Sol, Lá, 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 Sol, Lá, Sol, Lá. O Senhor é o pastor que me conduz. Ela insiste nesse Lá. Parece que é uma obrigação, assim, ela não consegue fugir dela. Por quê? Lá não é mais agudo do que Fá? Olha só, então quer dizer, o primeiro modo tem a sua dominante, ou tenor, está vendo aqui? Ou corda de recitação, numa nota aguda chamada Lá. O segundo modo, que é o grave, vai ter a corda de recitação na nota Fá. Está vendo? Uma terça abaixo do Lá. Então assim prossegue nos outros modos também. Esse quadro é mais para vocês mostrarem o que acontece em cada um. Está vendo? O Deuteros antigo, aqui, a dominante dele vai ser em Si. No quarto, vai ser no Lá. Passa um pouquinho para lá, Daniel. Eu quero ver só esse quadro de lado do lado, para a gente ter uma coisa importante. Pode diminuir. Tá. Então aqui já é uma comparação do que esse modo expressa, porque essa forma de constituição, ela imbui na alma, em quem está escutando, um efeito. Isso é interessante de se ver. Daniel, diminui isso aí, que eu leio para o pessoal. Tá bom. Olha só, o primeiro modo em Ré, com dominante em Lá, ele é o quê? Nossa, sei como é o zoom ali do troço aí que está desfocado. Olha só, que é o modo agudo, Lá. Deixa eu pegar aqui meu apostila, porque eu não vou ler não. Vocês confiam que está ali, porque está na minha mão. Então, olha só, qualificativo. O qualificativo desse modo aqui é grave. Não é grave no sentido de que o canto é grave, não. Está acabando, Marcos? Não, né? Não é que ele é grave, não. Ele é grave porque ele é um modo assim meio sério, meio firme. Então é isso aqui, ó. O canto vai se mover nesse espaço. Então ele soa grave. E qual que é o ethos do canto do primeiro modo? Ele é uma madureza adquirida, é um modo de paz, serenidade, nobreza, solenidade. O introito nossa... Olha como é que dá essa sonoridade, né? Aí aqui, é uma referência, o introito da missa de manhã, está no primeiro modo, está. E você vê que necessariamente ele já sai de Ré, altíssimo, desculpa, está pior do que o sino, né, que eu bato na capela, né? Ele já sai direto do Ré e já vai para o Lá. Então a insistência da dominante, como é que a dominante é importante no modo? O segundo modo, então, ele é tristes.
segundo modo soa triste. Quando a gente escuta ele geralmente causa uma sensação de tristeza. Olha lá, subjetivo, recolhido e um pouco fechado em si mesmo. Corpus Christi. Te paviteus exaudite frumente. Aleluia. Um bom cantor gregoriano tem que saber os introitos de cor. Esse que é latim. Do Natal que nós vimos aí, segundo modo. Dominus dixit ad me. Recolhido, melodia recolhida, segundo modo. Tá? Vamos então para o Deuteros, que é o modo que termina em Mi. O autêntico. Mi, si, mi. Ele é um qualificativo, ele é um modo místico. Eles caracterizam ele de uma forma mística. Então ele é místico, contemplativo, rico, um pouco desordenado, estático, ardente. A comunhão também. Tem outros exemplos aqui de ofertório. O Kyrie 2 também. Abre aqui o Kyrie 2. Afonso Bonitá, quer dizer? Consegue ver como é que ele é meio místico, o terceiro modo, contemplativo, né? Conduz isso a melodia, ele causa esse efeito. O quarto modo, harmônicos, ele é interior, é um modo que não termina, é uma oração contínua. Realmente, quem escuta o quarto modo, parece que ele nunca vai terminar assim, porque ele percorre a melodia, mas parece que ele não acha um final, um introito, reminiscere. Ele fica assim o tempo todo, fala assim, senão tu não vai acabar, né? O credo 1. Credo in uno Deum Patrem omnipotentem falatorem celi lettere. Parece que nunca vai acabar o canto, porque a melodia não se resolve. É uma característica do quarto modo. O quinto modo, que é o de tritos, que é estabelecido em Fá, é o letos, ou seja, ele traduz em alegria, uma alegria humana. O introito do domingo da quaresma, letare Jerusalém, quer dizer, alegrai-vos Jerusalém, está composto nesse modo. O gradual Omnes de Sabá da Epifania está também no quinto modo. O gradual também da festa dos apóstolos Pedro e Paulo, constitues eos, também está no quinto modo. O sexto modo, que é o de Dó, é o devotos. É um modo que a gente chama que ele é devoto. Quando a gente escuta, ele causa uma sensação de devoção, piedade filial, candidez de infância espiritual, alegria espontânea. É o quase modo do tempo pascal, o Ave Verum, né? O Aleluia Domine in Virtute, aquele introito in medio, também da missa dos confessores também. Está nesse modo aí. O Ave Verum também está, não está? Na página 6. Ave Verum Corpus Fatum. Quer dizer, uma piedade toda filial mesmo. Quando a gente escuta esse canto, ele traduz isso. E para o quinto aí, que é o Tetrardos, que é o modo estabelecido em Sol, que é o sétimo e oitavo modo. Ele é o quê? Qual que é o qualificativo dele? Angélicos. Ele é um entusiasmo juvenil, leveza, alegria e vivacidade. Factus est repente de celos novus. O antífona de comunhão da missa de Pentecostes. A missa do dia de Natal. Puernatus est nobis. E ele sempre faz esses saltos, esses intervalos de quintas, é muito frequente no sétimo modo, né? Ele é uma alegria, ele sai rapidamente do grave, já para atingir a parte aguda dele e a dominante desse modo, né? E o oitavo modo, isso aí acho que era do Gajota que gostava muito dele. Quem gostava? Ah, tá. Ele é chamado de modo perfectus, é o modo mais perfeito, porque ele é a plenitude, cômodo em todas as partes, solene e sonoro, mas também cheio de delicadeza. O introito também do Pascal. O
introito Spiritus Domini. Spiritus Domini, replevit orbe. O oitavo modo. E isso não é coisa moderna não, isso é coisa da época medieval. Mostra aqueles desenhos ali. Esses desenhos foram achados numa fachada de uma catedral que representava os modos. Aqui não estão os originais não. A abadia de Cluny. É, na verdade, o celeiro da abadia. É o celeiro da abadia, né? Então ele tem um desenho de um bonequinho para cada modo, que é interessantíssimo a gente verificar aí, ó. Modo e tom é a mesma coisa? Oi? É a mesma coisa? Por quê? Modo e tom? Não, é diferente disso. Boa pergunta. Porque o modo, é o que eu falei, é o modo do canto gregoriano. O tom, a tonalidade que você vai tirar pode ser qualquer uma da escala, contanto que se respeite os intervalos. Aí você pode fazer uma transposição. Que aí está chamando O tom, né? tom. É o primeiro tom, mas na verdade deveria ser primeiro modo, tá? A forma mais correta é primeiro modo. Porque senão pode confundir com tonalidade, a altura do canto, e não é isso que quer dizer. Rodrigo, Oi? se os modos autênticos, a dominante é aqui, vamos falar, se tem um padrão também? Não tem, porque deve ter algumas reconstituições. Alguns modos antigos, eles tinham a sua dominante em si. Agora fizeram uma restauração e para soar melhor jogaram para dó. Então assim, não tem uma regra muito clara para isso não. Por isso que eu falo que o ideal é você olhar canto por canto. E o lugar que ele está constituído na escala, porque para não complicar um pouco, as peças gregorianas não são também totalmente puras não. Você vê peças que são do primeiro modo, mas que no meio dela tem elementos do segundo também. Por isso que eu falo, você só pode definir em que modo está a peça quando o canto termina. Que aí você olha a final e a dominante dele. Tá? Então, olha só. Eis o primeiro tom, ordenador de todos os sons musicais. Tonus orbitur modulamina musica primus. Então, a partir do primeiro, quer dizer, ele é o primeiro, é o ordenador de todos os sons musicais. Vem em seguida o tom, que é o segundo, pelo nome e pela lei. Olha a expressão aí do segundo. Interessante que é o gregoriano, mas também que ele representa com instrumentos assim, de épocas, né? Ali parece com a cítara, aqui parece com algumas coisas assim do tipo, né? O terceiro tom, o quarto. Deixa eu ver o quarto. Está vendo? O quarto tom, que é semelhante a um poema de lamentação. Justamente esse tom de lamentação é usado no Media Vita, canto penitencial. Olha a figura, como que ela é uma figura penitente realmente. Vai baixando aí. Quinto tom. Mostra quanto é humilhado aquele quem quer que seja, que se aflige pelo orgulho. Está meio cortada a figura, mas ela é assim mesmo, né? É porque foi quebrado. Foi quebrado, né? Eles não conseguiram achar na totalidade essas peças, então por isso que elas estão com algumas partes faltando, né? O sexto tom. Se buscas o sentimento de piedade, olha o sexto tom. É a tradução que está aí. Eu estou lendo essas traduções que estão aí. O sétimo agora. O sétimo introduz o sopro benéfico, o Espírito Santo com seus dons. Pula agora para o oitavo. Deve estar mais... O oitavo está embaixo. O oitavo ensina que todos os santos são bem-aventurados. Octavo, sanctus omnes docet esse beatus. Então, eu acho que é isso mesmo. Então a gente pode ter isso, de cada modo. Grave, o primeiro modo, é um tom de serenidade, de nobreza, de solenidade. O segundo, ele é triste, recolhido, interior. O terceiro, ele é místico, contemplativo. O quarto, que é o harmônico, é o modo que não termina, é aquele que assim o canto está desenvolvendo, mas nunca termina. O quinto é o lentus, que trabalha a questão da alegria, né, do júbilo. O sexto é o devotus, é a piedade filial, uma alegria espontânea. O sétimo é o angélicos, entusiasmo juvenil, ligeira vivacidade. E o oitavo é o perfeito, é a plenitude de todos os modos. Isso é só poder mostrar um pouco assim essas questões dos modos. Glória da revista de Ângelos, que é do oitavo. Ele vai vir aqui para nós. E depois eu vejo para você. Jesus Cristo na revista. Pronto, já deu o intervalo aí? Glória é o quinto. No quinto modo. Quinto modo. Tem nome de missa de Ângelos. É porque há várias suposições do porquê desse nome, Monsenhor. A primeira, que é porque ela foi uma missa muito tardia. Então, eu já ouvi o comentário que ela é dos Anglos.
porque da Anglo-Saxônia, parece que foi uma missa desenvolvida lá. Você pode olhar a peça dela, eles dizem que ela é tão tardia que falta um pouquinho para poder colocar agora as notas paralelas e criar a polifonia, de tão desenvolvida que ela é. Então, acho que De Angelis parece que tem essa origem, dos Anglos. Era uma missa em comum entre eles. Agora, as outras têm os nomes de acordo com aqueles, como é que chamava? Aqueles compositais, como é que chama isso, gente? Os tropos. As outras derivam dos tropos, né? Porque elas tinham esses tropos para poder facilitar o aprendizado dos melismas e dos limos. Mas a 8 deve ser por causa disso. Então, ela era muito incomum na Saxônia, né? Dos Anglos. Do livro, me ajuda aí, vamos falar talvez em todos os livros, que eu não falei dos livros. Me ajuda aí a falar dos livros. Já deu intervalo? Então vamos fazer então um intervalo e a gente volta para o ensaio e a gente fala um pouquinho dos livros de canto gregoriano, quais são os livros que nós temos de canto gregoriano. Posso fazer uma pergunta? Diga. A ópera surgiu depois? Oi? A ópera surgiu depois? Surgiu depois, bem depois. A ópera já é uma coisa romântica, já é bem depois. Esse vídeo é mais para poder exemplificar também, para a gente ver o canto gregoriano. É uma abadia francesa de Fontainebleau, fundação de Solesmes, cantando o Aleluia da festa de São Bento. É bom que vocês vão ver um pouco da abadia também, porque foi uma abadia, inicialmente era uma abadia cisterciense, depois fechou e aí foi restaurada agora pelos beneditinos.
Pronto. Essa hora vai começando a dar aflição, porque é tanta coisa antes de acabar o curso, né? E ainda falta bastante coisa para fazer hoje. Então, falar rapidamente a respeito dos livros do canto gregoriano. Qualquer tipo de canto necessário para a liturgia católica, seja ela da missa ou do ofício divino, tem tudo pronto. Não precisa de ninguém mais compor nada, assim. Não falta nada para a liturgia da igreja. Então, nós temos vários tipos de livros. Esse aqui que eu utilizo muito é chamado de Liber Brevio. Liber Usualis, perdão. É um livro usual. Nele você tem cantos para a missa, do próprio e do ordinário, e tem também peças para ofício. Então ele é um livro bem completo, assim, é um livro de bolso. Se você estiver viajando assim, você canta qualquer coisa que precisa da igreja. Bem completo mesmo. Tem também leituras da missa, tem o evangelho, tem as orações. Então ele é um livro bem completo. É como se fosse um missal com canto. Tem de tudo aqui. Um outro muito famoso também, que é o Gradual, o Graduale Romano. Esse que eu tenho aqui já é uma versão já de 1965, 74. Já foi editado especificamente para as missas de Paulo VI. Então ele já está todo dividido conforme o ano litúrgico de Paulo VI, com as 34 semanas do tempo comum, com as festas novas, só peças para missa. Não, para missa não tem. Tem assim, as duas variações para o canto de comunhão, para o ano A, B e C. Então para a missa de Paulo VI também tem editado. Graduale Romano. Acha também PDF na internet, tá? Isso, há pouco tempo já caiu o direito autoral dele, então acha gratuito em PDF na internet. Esse também acha, tirado tudo na internet. Esse aqui que eu trouxe, ele é específico para um uso monástico, Antifonale Monásticum. Aqui ele tem os cantos todos para o ofício. Aqui acho que não é realidade de todo mundo, mas para as vésperas completas, hora média, tem tudo aqui. Hora média não, sexta. Tem para tudo aqui do ofício também, as antífonas, os hinos, os salmos. Para a forma extraordinária. Existe o antifonale romano também para forma. Existe também. O que está acontecendo é que a forma ordinária, como foi tão. Quer dizer, teve a reforma em 65, os monges solenes deram conta. Agora que está saindo a edição deles, de acordo com o ano A, B e C para o ofício monástico. Então eu imagino que futuramente, para a liturgia das horas também, no rito de Paulo VI, na liturgia de Paulo VI, a gente vai ter também em breve o antifonale. Oi? Continua editando ainda, porque é o canto oficial. Então, se a igreja prevê que alguma parte seja musicada, ela tem que prover esse canto para os fiéis, de alguma forma, tá? Então, assim, são esses livros, mas a gente acha também o Liber Brevio, que o Márcio indicou ali, que é um livro breve, que só tem os cantos da missa. Agora, uma dica que o Augusto deu interessante aqui para a missa de Paulo VI, há uma edição chamada Antifonale Simplex, Graduale Simplex, que é para a missa, mas que traz os cantos de forma mais simples, assim. As melodias são mais pobres no sentido de melodia. Pouca nota, mais baixo, mais simples. Mas assim, é um conselho para pastoral. Às vezes quer começar uma missa com um texto de acordo, vale a pena. E também já está na internet, gratuito, em PDF. Qual é o site? Você sabe, Augusto? É uma associação, aquela musicasacra.com. É só digitar no Google, Graduale Simplex PDF, que vocês vão achar também. Os cantos são bem mais simples, é fácil. O livro que o Márcio comercializa, que ele importou, o Liber Brevio, ele tem também uma forma simples no final dele, assim, para as missas também. Ele teria. Pro Gradual e pro Aleluia. Pro Gradual e pro Aleluia, só. Mas ele tem também essa forma. Tem algumas edições também, igual um muito famoso, que é o Graduale Triplex. Por que ele é triplex? Porque ele traz a notação quadrática, essa que nós vimos aqui nesse curso, mas ele traz também aqueles manuscritos antigos por cima do texto de Laon e Santo Galo. Então ele traz 3 notações de partituras, digamos, em um livro. Mas ele é um livro mais assim para estudo, né? Para quem quer fazer comparação dos manuscritos com a melodia atual. Existe alguma edição francesa? Assim? Todos eles são editados na Bélgica, não são? É de Solene. Na verdade, assim, a edição primeira foi de Solene, mas geralmente era a tipografia de São João Batista. Aí eles eram impressos na Bélgica. Hoje em dia, esses livros para a forma extraordinária do rito romano, o Liber Usualis e o Missal Romano com o canto gregoriano,
são editados pela Abadia de Barroux, na França. Não, mas a assinatura é de Solesmes, né? A assinatura é de Solesmes. Porque foi a Abadia de Solesmes que fez a restauração toda do canto. Na verdade, o que acontece? Eles fizeram um acordo com Solesmes cedeu os direitos para Barroux editora. É claro que assim, é a versão de Solesmes. O Gradual romano, a primeira edição dele data de 1908, que foi São Pio X, até o restaurador do canto gregoriano que fez. A edição de 1974, para a missa de Paulo VI, na verdade, assim, é a versão de 1908 escaneada e colocada de acordo para a celebração da missa, mas é o mesmo canto. Inclusive, se você colocar um de 1908 e de 1974 do lado, assim, você vê que as notas elas são escaneadas. Assim, porque na verdade o trabalho que foi feito foi a reorganização das peças de acordo com o novo ano litúrgico, com a demanda, porque como houve mudança no calendário das peças foram acrescentadas. Então dá uma diferenciação muito grande. As peças maiores que foram acrescentadas foi o que eu falei, que é de comunhão, que geralmente ela está ligada com o evangelho da missa. Então, se agora a gente passa a ter 3 ciclos de evangelho, a gente tem que ter necessariamente pelo menos umas 2 ou 3 antífonas para poder estar formando esse conjunto harmonioso. Mas é uma exceção, acontece muito pouco. Acontece pouco também, são coisas. É uma exceção. Esse livro de Barroux que eu falei, esse missal romano, ele tem um apêndice para a forma ordinária. E aí lá ele faz assim, uma concordância entre as duas formas do rito romano. Aí é uma concordância muito pequena, acho que são 20 e poucas páginas. Deve ter assim, uns 12 ou 13 cantos assim, que foram novos, que foram acrescentados, que eles usaram de fontes antigas, porque a missa, na verdade, o que acontece? Os cantos para a missa, eles já estavam sendo restaurados desde a época de São Pio X, né? Então, a reforma litúrgica, que talvez fosse desejada pelo Concílio Vaticano II, no canto ele estava sendo executado desde São Pio X, poderíamos dizer assim, estava sendo bem executado desde São Pio X, para a parte do canto. Então, por isso, quando chegou no Vaticano II, eles não quiseram mexer muito na parte do canto, porque já tinha sido restaurado, já tinha sido feito um trabalho científico bastante grande, tudo pelos monges solenes e pelo próprio Vaticano, que deu a chancela de ser os livros oficiais. Tem outros livros também, por exemplo, modernamente, né? Mas daí a gente corta. Vamos lá. Eu acho que é isso. Assim, isso. Diga aí, Tachi. Vários de vocês colocaram aqui o e-mail. Quando eu chegar lá em Belo Horizonte, eu vou mandar para vocês trocentos links que eu tenho de canto gregoriano e vários livros que vocês podem baixar. Já podem baixar lá na minha página, a parte lá que tem curso de canto gregoriano, tem vários livros lá disponíveis para baixar. Aí quem não tiver anotado o e-mail, quiser anotar aqui, agora o meu e-mail é tachinha@gmail.com. tachinha@gmail.com. Se eu não mandar, podem me cobrar. Porque às vezes alguém escreveu um e-mail com letra assim meio difícil de entender. Bom, gente, então assim, a minha proposta, eu tinha várias, sim, se deixar o assunto não acaba. Então, assim, uma proposta prática para a gente poder encerrar o curso seria a gente demonstrar que a gente produziu alguma coisa nesses dias. E como é a música cantando mesmo essas peças que nós ensaiamos. Então, uma sugestão, não sei se vocês querem a gente tentar formar assim um coro aqui para ensaio agora, primeiro um feminino, depois um masculino, o Márcio vai filmar e o Augusto vai tocar. Fechado? Então vamos começar com as mulheres então. Todas as mulheres em pé aqui. Não, mas agora são todas. Glory
agradecer a presença de vocês. A gente sabe assim, que em 5 dias, para poder passar um canto de 2000 anos de existência, é muito curto, é limitado. E para ser um curso completo, assim, eu não podia abrir mão de outras coisas, igual a questão da modalidade, a questão do nome dos neumas, né? São questões assim, aparentemente complexas, mas eu não podia deixar passar em branco. Até porque a nossa equipe aqui, o nosso grupo, assim, não é totalmente homogêneo. Já tem gente que entende música, tem gente que não entende de nada, mas assim, eu imagino que cada um daqui, pelo menos, vai sair com o objetivo do curso. Mesmo que não saia assim, um doutor em canto gregoriano, mas eu vi muita gente falando assim, que está com desejo de começar a cantar, de pesquisar. Eu acho que isso é o mais importante. Santo Agostinho fala que todo bem é mais desejado antes de alcançado, né? Então é isso, assim, se Deus não deu a graça e não dá da gente aprender de um dia para a noite, é porque a gente tem a alegria do esforço do aprendizado. Então, se todo mundo, pelo menos aqui, sair daqui hoje com interesse, com a vontade, eu tenho certeza de a gente repetir esse curso no ano que vem, as pessoas já vão estar assim, com muito repertório aprendido. Eu acho que a função é essa mesmo, é a gente despertar a vontade, o desejo de estudar o canto gregoriano, tirar essa característica de que é uma coisa estrita de monge, que é uma coisa muito difícil. Não, não é. É o canto oficial da igreja, todos nós aqui somos batizados na igreja, então assim, é uma responsabilidade de cada um da gente, assim, seja na igreja, na equipe, zelar por isso. Então imagina assim, que o básico do básico, se alguém perguntar amanhã a um de vocês o que é o canto gregoriano, alguma coisa a pessoa vai dizer, nem que seja lembrar do vendedor de laranja, mas ela vai lembrar.